Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília para mais um momento de reflexão. Não é um momento de aprendizado, é um momento de reflexão mesmo. O aprendizado vai se dar posteriormente, dependendo do que cada um fizer com as informações recebidas durante os próximos 30 minutos. Conforme o dirigente, nosso irmão Wagner, já adiantou e foi divulgado, o tema do nosso bate-papo de hoje é maturidade espiritual. E o objetivo da nossa fala, o objetivo deste encontro, é que, ao final, nós possamos refletir sobre a nossa maturidade espiritual. Já adianto que a maturidade espiritual não necessariamente segue a nossa maturidade enquanto ser humano encarnado, a nossa maturidade em função da nossa idade biológica. O fato de alguém já ter 30, 40, 50, 60 anos de idade não significa que essa pessoa tenha atingido uma maturidade espiritual que combine com a sua idade cronológica. Aliás, não é raro nós encontrarmos irmãos nossos que, mesmo apresentando já cabelos brancos e outros até sem cabelo, demonstrarem uma baixa maturidade do ponto de vista espiritual. Então, nem sempre uma coisa acompanha a outra. E eu digo também de início que, em se identificando uma pouca maturidade espiritual, que isso não seja motivo para nos levar ao desânimo, a um estado de tristeza ou mesmo depressivo. Não. Nós já sabemos que a natureza não dá saltos. Todos nós estamos no caminho, estamos construindo essa maturidade. E ninguém sai da infância à maturidade sem passar pela adolescência. E na questão da maturidade espiritual, a regra é a mesma. Então, se de repente você se identifica com uma maturidade que não combine com os anos de vida, não fique triste. Apenas trabalhe para que ela se torne mais viva, mais forte, mais consistente. E o que é que pode fazer para que nós tenhamos uma maturidade mais consistente? De acordo com a doutrina espírita, o espírito voa para Deus sobre duas asas: a asa do conhecimento, a asa da intelectualidade, que é construída a partir da aquisição de informações, e a asa do amor, ou a asa da moralidade. Então, acredito que é o ponto de partida para nós considerarmos o nível da nossa maturidade. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, criador da psicologia profunda, ele diz que não é importante para nós, neste momento existencial,
Ele disse isso no início do século passado. Não é importante nós nos preocuparmos em ser santos. Disse ele que a gente não deve se preocupar em ser perfeitos. Perfeito, diz ele, só Deus o é. Estamos longe, muito longe disso. Mas neste momento, nós devemos nos preocuparmos em ser conscientes da nossa realidade existencial. E isso vem ao encontro do que a doutrina espírita nos ensina, tanto que a Joana de Ângeles, conhecida pela grande maioria de nós como a mentora do Divaldo Pereira Franco, desenvolveu uma série de 16 livros, conhecidos como série psicológica, baseada exatamente na psicologia do Carl Gustav Jung, mostrando que as suas ideias convergem para as ideias, para as propostas espíritas. Então, o primeiro desafio que eu lanço para todos nós é identificarmos a que ponto está o nosso nível de consciência sobre nós mesmos. Eu tenho consciência do quanto ainda preciso melhorar. Eu tenho consciência do quanto eu levo a sério as questões espirituais. Eu tenho consciência do tamanho da importância dos fatores materiais na minha vida. Por sinal, a leitura preparatória do dirigente vem ao encontro do nosso tema de hoje, quando ele falou das aparências. Até que ponto eu estou vivendo de aparências e até que ponto eu estou vivendo dentro da minha realidade existencial? Então, esse é o primeiro step para que nós possamos ter o mínimo de consciência sobre as nossas condições. Quando a vida, quando a existência física me coloca em determinadas posições na sociedade, como eu encaro isso? Por exemplo, no capítulo 21 do livro Fonte Viva, no 4º parágrafo, o Emmanuel, por intermédio da psicografia do Chico, escreveu assim: muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico nas rodas científicas universitárias torna-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho. Uns tornam-se avarentos, outros vaidosos e outros orgulhosos. Então, eu quero crer que os exemplos citados pelo Emmanuel nos dão exemplo de irmãos e irmãs nossas que não têm ainda uma boa maturidade espiritual. Porque todos esses fatores, dinheiro, fama, poder, têm um sentido para nós, para quem detém essas condições, e para todos aqueles a quem nós atingimos. Nós já aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que no que se refere aos bens terrenos, nenhum de nós é proprietário de fato. Nós somos
usufrutuários. Então, a fortuna que porventura eu tenha não é necessariamente exatamente minha. Ela está sob os meus cuidados por um tempo. Chegará o momento em que eu, enquanto espírito, terei que me desvencilhar deste corpo físico e, assim como a minha fortuna, terei que abandonar tudo sobre esta terra e voltar para o mundo espiritual sem nada levar daqui. O poder que determinados cargos podem me dar, enquanto eu estiver usufruindo daquele cargo, também não irá comigo para a espiritualidade. No momento em que eu passar aquele cargo, todo o poder que estava comigo estará com o próximo detentor daquele cargo. Não fica nada comigo. Todo o brilho que eu, porventura, possa ter no ambiente universitário, no ambiente científico, publicitário, político, todo esse brilho também um dia deixará de ser meu. Então, se nós já sabemos de que tudo isso, tudo que se refere à vida humana nessa terra é passageiro, não é maduro o indivíduo que faz mau uso deles. A maturidade espiritual vai indicar que tudo isso que estiver sob os teus cuidados tem uma finalidade. E a finalidade deve ser favorecer tantos quantos irmãos você puder favorecer. Então, o dinheiro deve ser para levar ajuda material a quem precise, inclusive para você. O poder, a fama, o brilho. Então, quando nós levantamos estas questões, apenas essas três, citadas pelo Emmanuel, já é suficiente para que nós reflitamos sobre as nossas condições. O que eu estou fazendo com o que a vida está me oferecendo? Será que eu estou tendo maturidade suficiente para fazer bom uso? Ou eu estou desperdiçando a oportunidade? E o que é pior, estou usando esses instrumentos para me comprometer ainda mais diante das leis naturais, diante das leis da vida. Então, como espíritas, nós temos o direito, se não o dever, de refletirmos sobre isso. Pensarmos bem no que estamos fazendo com as oportunidades que a vida está nos oferecendo. E aí, eu lembro da parábola dos talentos, quando Jesus cita a história daquele senhor que, precisando ausentar-se, chamou 3 dos seus auxiliares e deu 5 talentos a um para que ele guardasse, para que ele tomasse conta durante a sua ausência. Ao segundo, deu-lhe 2 talentos. E ao terceiro, deu-lhe 1 talento. E viajou. E na volta, chamou os seus 3 auxiliares e pediu-lhes conta dos talentos que lhe haviam sido confiados. E o que recebeu 5 talentos, disse: Senhor, investi os talentos que o Senhor me confiou, gerei mais 10, ei-los, são seus.
O que havia recebido 2 talentos, da mesma forma, investiu os seus talentos, fez produzir, gerou mais 2. Ei-los são seus, 4 talentos. E o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, como eu sei da tua exigência, com medo de perder o teu talento, eu o enterrei. E agora que o Senhor voltou, está aqui o seu talento. E o Senhor diz: mau servidor. Não aplicaste, não soubeste utilizar, não tiveste maturidade para aplicar e multiplicar o talento que eu te confiei. Então, nesta temática da maturidade espiritual, esta parábola deve nos fazer refletir sobre os talentos que cada um de nós recebeu nesta vida. O que estamos fazendo com os nossos talentos? Estamos tendo maturidade para multiplicar esses talentos, para que quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós tenhamos esses talentos multiplicados? Ou será que nós estamos enterrando os nossos talentos e ao retornarmos não teremos nada para apresentar ao nosso Senhor? E quais são esses talentos? Para não restar dúvidas, vamos dar alguns exemplos. Digamos que você esteja numa função de chefia. Digamos que você seja chefe de 5 pessoas. Você tem 5 oportunidades de multiplicar teus talentos. Porque aqueles que estão colocados sob a nossa guarda na forma de subordinados são irmãos nossos que foram colocados sobre a nossa responsabilidade espiritual. Mas, normalmente, nós só olhamos para esses irmãos tendo em vista os regulamentos empresariais. A minha função como chefe é exigir que eles trabalhem bem, que eles cumpram o horário, que eles produzam. Isso são as exigências humanas, são as responsabilidades do ponto de vista dos regulamentos humanos. E do ponto de vista das leis divinas, qual é a tua responsabilidade com esses irmãos que foram colocados sob a tua guarda? Dificilmente a gente pensa nisso. Agora imagina se você tem sob o teu comando 20, 30, 40, 100 pessoas. Do ponto de vista espiritual, você vai responder por todo o bem e por todo o mal que você intencionalmente ou descuidadamente provocou a esses irmãos. Então, quando nós falamos de maturidade espiritual, vai muito além da maturidade biológica, que muitas vezes faz com que nós sejamos excelentes profissionais sob a ótica material. Somos excelentes pessoas, somos excelentes indivíduos sob a ótica da sociedade. Mas não podemos esquecer que também estamos sendo avaliados sob a ótica espiritual. E esta percepção é mais importante do que a percepção da sociedade. Porque a percepção da sociedade tem um prazo de validade. Daqui a pouco tudo isso vai passar. Provavelmente daqui a 50 anos, ninguém vai saber que você foi chefe daquele departamento por um tempo. Mas daqui a 50 anos, os efeitos provocados pela tua gestão continuarão
reverberando sobre você e sobre aqueles a quem você de alguma forma atingiu. Então, quando nós falamos de maturidade espiritual, é nesse sentido. Atentarmos para as responsabilidades que nos toca, não só como espíritas, mas como espíritos encarnados em processo de aprendizagem, em processo de aperfeiçoamento, em processo de crescimento espiritual. Eu sei que ouvindo eu falar desse jeito, algumas pessoas podem ficar até um tanto assustadas. Mas não é para se assustar. É para ficar atento. É para ficar atento. Para ficarmos esclarecidos de como as leis divinas agem sobre nós. Porque nós já sabemos que a quantidade de irmãos nossos, principalmente espíritas, que ao desencarnarem, se surpreendem com a sua condição lamentável do ponto de vista espiritual, ainda é muito grande. Porque muitas vezes nós nos enganamos achando que o simples fato de sermos espíritas ou qualquer outra religião resolve as nossas demandas espirituais. Não resolve. Talvez por isso, com muita assertividade, o Raul Teixeira disse que ser espírita não é para qualquer um. Ser espírita é para quem aguenta, é para quem suporta o peso das exigências. Ser espírita não é fácil, porque exige de nós maturidade e consciência da nossa realidade existencial. Então, o fato de assistirmos palestras, o fato de acreditarmos em reencarnação, não resolve o nosso problema. O nosso problema é atingirmos o mínimo de maturidade espiritual. E a maturidade pressupõe a compreensão das leis. E não só a compreensão, mas a vivência das leis conforme elas nos orientam. Então, quando, por exemplo, a gente relembra Jesus dizer: não julgue o outro. E a gente continua julgando. Ora, se a gente não deve julgar, condenar, então, nem pensar. E muitas vezes a gente nem julga, a gente já condena direto. E já faz tanto tempo que Jesus falou: não julguem. E deu exemplo diante da mulher adúltera, pega em adultério. Jesus não condenou. Cadê os que te acusavam? Não te condenaram? Eu também não te condeno. Mas vai e não tornes a pecar. Parece que nós não aprendemos isso ainda. Então são essas coisinhas entre aspas, que continuam ainda nos mantendo num nível de maturidade espiritual muito baixo. São comportamentos assim que mostram que nós estamos longe de ter assimilado as mensagens do Cristo.
E nós nos dizemos cristãos. E nós nos dizemos espíritas. Então, apenas alguns exemplos para que nós consideremos os nossos pensamentos, nossas atitudes e nossos comportamentos, para que possamos identificar em que nível está a nossa maturidade espiritual. Até que ponto as nossas experiências estão nos levando a ser mais avarentos, mais vaidosos, mais orgulhosos, mais desatentos com as orientações das leis divinas, com as orientações do Cristo, com as orientações da doutrina espírita. Então, que fiquemos com essa proposta de reflexão para a semana e que cada um possa encontrar em si as respostas que precisa para rever algumas práticas individuais e coletivas, para que nós possamos cada vez mais trabalhar a nossa maturidade espiritual. E aproveitar que nós estamos neste momento reflexivo, vamos continuar nesta frequência e a partir de agora, vamos conversar um pouco com a nossa consciência, vamos conversar com Deus. E aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Deus, Pai de amor e bondade. Sabemos, Pai, do tanto que já derramaste sobre esta humanidade, de bênçãos, de informações, de esclarecimentos. Mas o Senhor sabe da nossa dificuldade, da nossa pequenez. E nem sempre conseguimos vencer os desafios que o processo evolutivo nos impõe. Então, neste momento, Pai, te pedimos, sê conosco. Sê conosco. E não permita que nós caiamos mais uma vez nos enganos da vida física. Ajuda-nos a aproveitar bem a oportunidade que estamos vivendo, para que construamos o mais breve possível a nossa maturidade. Maturidade que sabemos leva até vós. E que saibamos aproveitar todos os ensinamentos deixados pelo teu Filho amado, o nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja, com a graça de Deus e de Jesus. Muito obrigado.